Fala galera, bom demais? Aqui quem fala é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Fui na Terapia, mas continuo meio assim. E aí, família, como estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem mais uma vez. Começando aqui mais um episódio desse podcast que vos fala. Vou deixar aqui meus recados iniciais. Me siga nas redes, @foiterapia, @jeananjos com 2 S. Se você tá me seguindo lá, você viu que eu já comecei a fazer algumas postagens no Instagram do @foiterapia. E eu vou seguir um pouco naquela linha de postagens curtas, com uma reflexãozinha, né? Com algumas coisas da minha vida. Então me siga lá, dá aquela moral pra gente também. Dá aquela moral aqui também. Dá um seguir aqui se você não nos segue aqui no podcast, né? Na plataforma que você esteja escutando. Compartilhe os episódios, caso você se identifique, caso você conheça alguém que seria interessante que ela escutasse também o podcast ou o episódio específico, tá? Deixe os comentários, mande mensagens, e é isso, beleza? Não deixe de nos acompanhar por aqui. Então bora que vamos, que hoje o assunto é muito massa, muito especial. Por quê? Hoje eu vou falar de constância. Até então, né, todos os episódios que eu tenho gravado, eu tenho falado um pouco de coisas que eu já me considero, coisas que eu já tenho um pouco mais de consciência. Eu acho que é uma boa colocação. Coisas que eu já consigo pensar bem naquilo, né? Já consigo trabalhar aquilo de uma melhor forma, né? Deixar aquilo ali um pouco mais claro para mim, né? Trabalhar aquilo de uma forma um pouco mais consciente. E hoje eu vou falar sobre a constância, que é uma coisa que eu luto e tô lutando ainda muito para ter em alguns âmbitos da minha vida. E eu vou destrinchar aqui, ou seja, não é um assunto que tá resolvido. Na verdade, tá longe de tá da forma com que eu gostaria ainda, mas já houve bastante evolução, então vou contextualizar para vocês. Eu já disse nos episódios iniciais ali do podcast que eu, né, procurei para a terapia, né, para fazer terapia por conta de um assunto específico, que era relação amorosa, e aquilo desencadeou alguns outros assuntos, e dos assuntos que me pegou e me pega ainda até hoje é relacionado ao emagrecimento. Eu ainda planejo fazer algo só sobre emagrecimento mais pra frente, tipo uma série, explicar tudo que aconteceu na minha vida e o que acontece até hoje nessa minha luta constante. Então eu vou falar sobre isso depois, mas eu preciso contextualizar que isso também, no começo, começou a ser uma questão e foi trabalhado assim, e ainda é trabalhado, na verdade, né, de uma forma bem afinca. E isso desencadeou essa questão da constância. Por quê? Né? Se eu quero emagrecer, né, é uma coisa também que eu luto há bastante tempo, se eu quero emagrecer, eu preciso ter constância minimamente, principalmente em 2 âmbitos da minha vida. Um que é alimentação e outro que é atividade física. Eu vou falar um pouco dos dois aqui. Primeiro, relacionado à atividade física. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, ainda bem, e eu acho que isso me ajuda hoje nessa questão de não ser uma pessoa sedentária. Eu nunca fui sedentário, né? Eu sempre fui muito ativo desde novo, né? Quando eu era menor, quando eu era criança, eu fazia atividades escolares normalmente, mas minha mãe me botou um tempo na escolinha de futebol, fazia futebol, participava bem de educação física também na escola. Então sempre fui muito ativo. Eu comecei a fazer musculação muito cedo também, e por coincidência ou não, foi por conta de emagrecimento também. Mas eu comecei a fazer musculação mesmo, na academia, eu tinha 12 anos, olha só que loucura. Eu tinha 12 anos, então eu sempre fui muito ativo, né? Desde pré-adolescente, né? Criança ali, pré-adolescente, e desde então sempre fui muito ativo. Academia, né? E depois eu gostava muito de dançar, muito, muito mesmo quando era novo, adolescência também. Sempre gostei muito, muito de dançar, sempre fui muito ativo nessa questão também. Então eu nunca estive parado, né? Teve momentos da minha vida em que eu não conseguia fazer atividade física direito, né? Principalmente na época da faculdade, estágio. Ali foi um momento um pouco mais tenso.
que eu fiquei um pouco mais off de atividades em geral, mas em contrapartida, né, pegando ali da minha vida depois ali da pré-adolescência e quando criança também, eu sempre fui muito ativo. E então, para esse lado, né, da atividade física e tudo mais, a constância acaba sendo um pouco mais presente, principalmente porque hoje um dos meus trabalhos também é ser professor de forró, né? E o forró, para quem tá totalmente out aí desse lado da minha vida, o forró que a gente pratica, que a gente dança, é um forró que requer bastante ativação, né? É uma atividade que gasta bem calorias, assim, né? É bem ativo, é bem enérgico, dança muita música rápida, tem que deslocar bastante, e tem muito giro, e tem que dançar rápido, né? Então, é uma atividade bem constante. Então, hoje, isso na minha vida é bem constante. Só que pelo fato de eu já estar acostumado a dançar, né? Já danço já tem alguns anos, mesmo que isso é uma coisa que eu tô acostumado, ainda serve de algo, mas é uma coisa que eu tô acostumado, né? Então, ainda assim, eu preciso fazer atividades. E uma das atividades que eu faço, que eu sempre fiz assim desde a adolescência, é exatamente a musculação. E nos últimos anos eu pequei um pouco nessa questão da musculação. Quando eu era um pouco mais jovem, ali nos meus 20 e poucos anos, 20 e poucos anos, eu ainda conseguia manter uma musculação constante, eu já estava na academia, mas conseguia. Já estava na faculdade, mas eu conseguia manter uma musculação constante. Aí depois começou a apertar, comecei a estagiar, aí o negócio começou a desandar. Só que depois né, acabou a faculdade, comecei a trabalhar de fato, e tudo mais, voltei de novo, e isso sempre foi muito difícil para mim, eu consegui manter uma constância, muito por conta de outras ramificações de pensamentos também, que eu vou falar depois, não vai ser hoje, mas sempre foi muito difícil para mim manter a musculação constante, né, ou qualquer outra atividade física, eu também já fiz CrossFit, um tempo também. Então essa parte, depois da vida adulta ali, da vida um pouco mais corrida, começou a ficar um pouco mais desafiadora, digamos assim, né? Manter a constância de atividade e tudo mais. E de uns anos pra cá, de uns três, não, depois da pandemia, na verdade ali, 21, 22, 2022 mais ou menos pra cá, eu comecei a trabalhar um pouco melhor isso em mim, né, em relação à constância, muito por conta da terapia também e entender como é que funciona isso. Eu tenho um ciclo que eu me pego fazendo sempre, 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 que é um ciclo que eu consigo emagrecer bem, emagreço, tipo assim, fico feliz com o resultado bastante. Aí depois eu começo a desandar de novo, aí engordo tudo de novo. Aí volta de novo, eu emagreço tudo de novo, e volta tudo de novo, eu engordo tudo de novo. E isso me consome muito, né? E isso engloba um pouco essa questão da constância, né? Eu tinha em mente, muito em mente, que essa constância, né, pensando na musculação aqui, não só na musculação especificamente, né, mas a constância no geral, eu tinha em mente que tinha que ser algo de fato constante, né, que tinha que seguir ali sempre numa mesma linha. Pensando num gráfico, então eu tinha que seguir essa constância sempre, então tinha que ser todo dia daquela forma. Quando na verdade, com a terapia, eu descobri que tem dia que essa linha do gráfico vai estar um pouco mais baixa, a constância não vai estar na melhor forma, né, de estar. Mas vai ter época que ela vai estar lá em cima, que eu vou estar animadão e tô bem constante, então não sei o quê. E eu entendi, né? Eu entendi depois de um tempo que a constância é isso, é eu conseguir entender que em um dia, em uma oportunidade, talvez, ou em um mês, eu não vou estar naquele pique todo, mas que é interessante que eu consiga fazer pelo menos o mínimo para eu não desistir no meio do caminho, né? Ano passado, eu comecei o ano benzão, constante, foi até o meio do ano ali benzão, bem firme na academia, tudo certinho. Aí depois eu desandei. Eu lembro que eu tava no aplicativo do Jim Ratz, lá eu tava marcando, né, as diárias que eu ia na academia e tudo mais. E eu lembro que ano passado eu consegui ir 130 vezes, 140 vezes na academia somente, né? E sendo que a maior parte desses dias foram até o meio do ano. Depois do meio do ano eu desandei muito, muito mesmo, engordei muito também e tudo mais. E esse ano, eu tô gravando esse episódio aqui no fim de julho, hoje é dia 20, alguma coisa de julho, 25 eu acho, 26 de julho hoje, eu já bati exatamente
a quantidade de dias que eu fui na academia ano passado, ou seja, eu tô conseguindo manter a constância. E há umas 3 semanas atrás, na verdade, véi, eu acordei assim, falei, véi, eu não vou na academia. Nem por resto, eu tô zero animado pra ir na academia. Mas eu consegui, eu fiquei muito feliz, eu consegui demais. Eu mesmo sem disposição, mesmo com preguiça enorme de ir na academia, eu fui bonitinho, voltei e tudo mais. E o fato de eu ter conseguido vencer isso, né, me ajudou a conseguir completar a semana, ir na outra semana e na semana seguinte. É muito comum ir na academia aos fins de semana também, mesmo estando desanimado, mas ainda assim eu vou. Então, é importante que a constância haja exatamente nesse período do ciclo em que eu começo a desanimar, sabe? E então, pensando na academia, é uma coisa que eu tô conseguindo lidar melhor em relação a isso, né? Eu tô conseguindo ser constante, eu espero muito que até o final do ano eu consiga manter essa constância. Não só até o final do ano, né? Mas pra vida, mas pensando nessa meta, né, anual, que eu consiga manter bonitinho até o fim desse ano, pra, pra que assim eu consiga atingir meus objetivos pra esse lado da vida. Mas agora, mano, em relação à alimentação, que é o que me pega bastante. A minha constância de comer bonitinho, na dieta certinha, é muito ruim. É muito ruim, eu não consigo, é inconstante. Eu não consigo manter da forma que eu gostaria ainda, sabe? Eu consigo ter um período bom, comendo bonitinho, certinho, né? Emagrecendo top, do jeito que eu gostaria mesmo. E não só para fins estéticos, mas principalmente voltado à saúde, eu preciso, né, comer bem. Tipo assim, trazendo também um pouco de background, eu nunca fui uma pessoa que comi mal. Eu sempre comi verdura, principalmente as verduras que eu chamo de frias, né? Tipo alface, beterraba, pepino. Sempre gostei, na verdade, gosto muito. Não tenho problema com muitos legumes, eu como legumes tranquilamente também, alguns, nem todos, mas alguns eu como tranquilamente. Sempre gostei muito da comida normal, na comida mais comum que a gente come aqui no Brasil, né? Mais comum. Então, essa parte da alimentação eu consigo lidar. O problema é a outra parte, que é o meu ponto fraco. Eu sou muito fã de hambúrguer e massas no geral, sabe? E normalmente é difícil eu segurar isso quando eu tô nesse lado do meu ciclo que tá em baixa. Por exemplo, atualmente eu considero que eu tô em baixa. Só que ontem eu fui no supermercado, eu falei, não, eu vou comprar certinho, todas as coisas para eu comer certinha, porque eu preciso voltar pro meu foco mesmo e para eu conseguir atingir minha meta, né? Então eu gravo esse episódio em um momento de baixa. Eu acabei de comer um hambúrguer, bom demais, inclusive. Nossa, hambúrguer é bom demais, num lugar que eu gosto muito de comer. Mas como um ato, assim, um pouco, entre aspas, de despedida, né? Porque eu não vou deixar de comer hambúrguer, porque eu gosto muito, mas eu preciso ter essa consciência de que eu preciso controlar um pouco isso justamente para conseguir deixar a minha constância falar mais alto, sabe? Por exemplo, se eu consigo manter de segunda a sexta bonitinho, já é uma vitória, assim, enorme pra mim. E ano passado, inclusive, fim do ano retrasado pro começo do ano passado, foi o meu período de maior tempo, assim, desde que eu me entendo por gente, que eu consegui manter bonitinha a minha alimentação, velho. Eu acho que o maior período foi exatamente, tipo, 10 meses, quase um ano, que eu consegui manter, que foi o período que foi o meu menor, que eu atingi o meu menor peso desde 2015. Eu atingi no início do ano passado, em março, mais ou menos, fevereiro, março, depois do carnaval, mais ou menos. Eu atingi meu menor peso desde 2015, ou seja, eu tava muito feliz com isso e eu fiquei muito feliz com esse resultado. Mas aí depois eu desandei e me voltou tudo de novo. Infelizmente. E agora, né, neste momento que eu tô gravando o podcast, eu tô nesse momento em baixa, mas já com a consciência de que eu preciso voltar. E foi um momento em baixa que durou um pouquinho mais. No início do ano eu faço acompanhamento e tudo mais, eu consegui emagrecer alguns quilos, mas ainda não ainda perto do meu objetivo, né? Mas eu consegui emagrecer, é o caminho, né? Tá certo. Mas depois eu desandei um pouco de novo, fiquei um pouco desanimado com as coisas também de novo. Desandei bem, aí eu comecei a comer um pouco mal, aí entrou o período de férias,
né? Aí a gente acaba comendo um pouco mais desorientado. Então, agora, neste exato momento, eu tô para começar amanhã, exatamente, de volta à minha alimentação um pouco mais balanceada, um pouco mais saudável. Mas essa parte para mim ainda é muito difícil, a alimentação. Eu consegui manter tudo certinho, muito por conta desse meu vício, eu acho que eu não sei se eu posso chamar assim, mas meu vício de comer massa, né? Comer hambúrguer, gosto muito de hambúrguer, uns docinhos às vezes, mas é mais pra esse lado do hambúrguer, de coisas salgado também, gosto muito também de coisas assim. Para eu conseguir vencer um pouco essa parte e conseguir manter a constância, né? Eu tive esse momento de baixa, então a minha constância aí ficou inconstante. Meu gráfico foi um pouquinho para baixo, mas agora eu tô tentando voltar aí de novo pro constante para eu conseguir de fato chegar. E eu me reconheço muito nesses períodos, né? Eu tô com foco na minha mente agora. Eu fui no, igual eu falei, fui no supermercado, comprei tudo certinho para eu não fugir do rolê e tal, e eu sei que eu vou conseguir manter. Agora, um problema e daqui alguns meses, né? Eu vou conseguir? Eu espero que sim, mas eu sei que é difícil e reconhecer isso é um lado que é importante, né? Eu reconheço. É difícil pra mim manter isso, mas eu quero manter, né? Pode ser que daqui a um tempo eu desande, sei lá, por um tempinho, mas que eu consiga não desandar tanto igual das outras vezes, que é tipo voltar tudo que eu consegui ganhar, sabe? Voltar tudo que eu consegui perder, na verdade, né? Ganhar no sentido de vitória. Mas mesmo que eu desande, come ali um negocinho um pouco diferente, um pouco a mais, mas que eu consiga manter na semana seguinte ou no dia seguinte, sabe? Pra eu não perder tudo. E é isso que eu luto bravamente, constantemente pra conseguir, né? Depois, de novo, eu vou montar uma série só sobre essa parte de emagrecimento, porque tem muitas questões aí ainda que eu não falei aqui. Muitas questões. E eu pretendo falar de coisas desde de criança até agora, de coisas que eu já vivi, né, do que eu já passei, enfim, por muitas outras coisas, para a gente ter esse entendimento só sobre emagrecimento, para eu conseguir lidar melhor com isso. Mas hoje, falando sobre constância, né, pensando exatamente nesse âmbito de atividade física e alimentação, atividade física, graças aos céus, eu tô conseguindo manter bonitinho esse ano e tô muito feliz com isso também. Eu vou na academia novamente. E é o plano que eu consiga manter. A alimentação, tô retornando agora. Tive esse momento de baixa agora, né? Eu tava num processo desde o fim do ano passado, desde outubro mais ou menos do ano passado. Consegui manter um pouco bonitinho. Não igual das outras vezes que eu já consegui, mas eu consegui ainda assim manter um pouco bonitinho até maio agora desse ano. Aí junho e julho agora eu dei uma desandada, ou seja, 2 meses aí quase de desandada. Mas pretendo agora voltar essa semana, começar agosto da melhor maneira possível para que eu consiga, enfim, seguir o meu objetivo, né? E de novo, além de ser um objetivo estético, porque envolve muito a minha autoestima, né? O meu reconhecimento da forma atual envolve muito a questão da minha autoestima, né? De eu conseguir me enxergar mais bonito, digamos assim. Também tem uns fins de saúde, que eu acho que é o principal aí, né? Eu acho que eu já falei em alguns episódios aí que alguns exames já tinham dado uma pré-diabetes e tudo mais. Nada assustador, mas é uma coisa que eu preciso olhar, principalmente nesse momento da minha vida, porque daqui pra frente agora é só fica mais difícil as coisas, né? É só ladeira abaixo, então eu preciso olhar com carinho. Então, o processo de constância, pra mim, para esse lado da vida, é um pouco mais complexo, mas eu sei que eu tenho que ter entendimento que é um processo, né? E eu tenho tatuado aqui no meu braço que é confiar no processo. Eu preciso confiar no processo da melhor maneira para mim. E sabe o outro ponto também que é importante eu dizer? Que o processo, né? Esses processos são bem desconfortáveis. E eu demorei a entender isso, né? Eu tava fugindo das coisas desconfortáveis. Eu queria que a coisa fosse confortável pra mim. Eu falei isso um dia pra Júlia, eu nunca vou esquecer disso, porque eu
tinha visto um vídeo no YouTube um dia de um cara falando que o ideal é que a pessoa se apaixone pelo processo, né? E minha psicóloga falou bem assim que, tipo, que às vezes o processo vai ser chato mesmo, principalmente pra esse lado. Tipo assim, você vai ter que fazer coisa que você não quer. E isso é ser maduro, né? Eu enxergo isso, na verdade. É ser maduro, é conseguir passar por uma coisa que, mesmo que você não queira, né? Mesmo que você faça birra, é você conseguir passar por aquilo de uma forma madura. E entender que aquilo vai fazer parte, vai ser difícil mesmo, infelizmente, a constância é difícil mesmo. Vai ser difícil, vai ser chato, não vai ter um bom gosto às vezes, a gente vai precisar acostumar. Igual já aconteceu em outras vezes na minha vida, por exemplo, eu jamais tomaria café sem açúcar. Depois de um tempo, uma nutricionista que eu fui pediu para que eu começasse a tomar sem açúcar, né? Porque, né, café é bom demais, mas com açúcar fica calórico um pouquinho. Aí Aí eu comecei a tomar no primeiro dia achei horrível. Aí na segunda semana já começou a descer mais, na terceira semana eu falei, opa, isso aqui não é tão ruim assim não. Aí depois o café com açúcar virou algo inadmissível na minha vida, tá ligado? E é um pouco nessa linha, né? Eu consegui vencer um dia de cada vez para que a constância, para que esse processo, para que a rotina, né, que envolva esse processo fique um pouco mais natural para mim. De novo, em relacionado à musculação, né, atividade física, academia, já é um pouco mais fácil porque eu sou uma pessoa ativa desde quando mais novo. Agora, a alimentação é o que eu sofro bem assim na minha vida. Eu já faço acompanhamento, né, vou em médico, vou em nutricionista para poder conseguir ter isso bonitinho, já tento fazer o certo, mas o que tá nas minhas mãos, eu ainda peco bastante, principalmente voltado à alimentação. E é isso que eu preciso ter em mente, né? As coisas não são fáceis, né? Muito pelo contrário, são difíceis, mas eu tenho que ter noção de que com o que eu tenho na minha mão, né? Com todos os meus privilégios possíveis, eu consigo fazer isso. Eu só tenho que tomar um pouco de vergonha na cara também. Mas eu falo isso com todo o carinho do mundo, tá, galera? Não, não quero me martirizar aqui, mas eu tenho que tomar um pouco de vergonha na cara e conseguir, né? Manter um pouco, manter essa constância para eu conseguir chegar no meu objetivo. E é isso, tá? Eu encerro falando aqui que a constância, ela se faz necessária quando a gente tem um objetivo, principalmente quando esse objetivo é a longo prazo, né? A vida saudável, no geral, é a longo prazo e eu quero isso, eu preciso disso, na verdade, para os meus planos de vida futuro também, que eu posso falar depois, mas faço esse episódio aqui de um assunto que é um pouco mais chato para mim nesse momento, que é exatamente conseguir manter essa constância para eu conseguir chegar no meu objetivo final do emagrecimento. Depois, como eu falei, eu vou fazer uma série só sobre isso. Eu já tô planejando aqui uma série só sobre isso, sobre outros assuntos também, assunto de relacionamento, assunto da fase criança e adolescente da minha vida. Já estou planejando fazer isso de uma forma um pouco mais destrinchada, que eu acho que vai ser legal. Vai ser legal para mim eu destrinchar isso, mas eu acho que é legal também compartilhar com vocês, para vocês entenderem um pouco mais dessas questões da minha vida. E é isso, eu continuarei me expondo aqui da melhor maneira possível, mas seguindo a vida aí conforme eu acho que eu deva, tá? Mas é isso. Se você também sofre com esse tipo de constância, deixe aí nos comentários, troque ideia comigo também se quiser, né? Compartilhe também se você se identifica, tá? E espero também que você consiga, né? Igual eu tô torcendo pra mim, espero que você consiga, né? Torço por você, seja lá quem você seja, e pra gente também conseguir chegar naquele objetivo. Eu sei que todo mundo passa por algo do tipo, principalmente voltado a isso, mas eu sei que em outros âmbitos da vida também. Então, conte aí comigo também para poder apoiar na medida do possível. Fechou? Vamos aí em luta da constância. Fechou, time? É isso, mais um episódio aí pra vocês, mais um episódiozinho top. E espero vocês aí nos próximos, tá?
Tô com outros planos também de fazer alguns bate-papos aleatórios com pessoas diferentes, não só com profissionais, vou falar sobre isso também depois. Mas me acompanhe, continue me acompanhando aqui, continue acompanhando lá no @foiterapia, tô postando mais alguns stories, né, postando alguns vídeos também. Me siga também no meu pessoal, @jeananjos, pra você me acompanhar ali também. Lá eu sou um pouco mais low profile, mas é importante, então eu fico feliz também quando você me segue lá para poder me conhecer minimamente um pouco mais. Beleza? Muito obrigado aí pela escuta de vocês e te espero aqui no próximo episódio, tá bom? Valeu demais, tamo junto e fui!